Esse é o áudio descritivo da exposição Eu Prefiro Desenhar do que Falar, de Ana Carolina Cruz, curadoria Sandro Torres. Ana Carolina é uma arquiteta urbanista e uma aspirante a artista e tem a sua vida toda emaranhada com o ambiente da criação. O seu escritório está dentro de uma galeria de arte, então, portanto, a convivência com o objeto da arte, com a produção artística, está no seu dia a dia. Então, vamos começar falando sobre o conceito que norteou essa exposição. A exposição chama Eu Prefiro Desenhar do que Falar. Enfim, ela fez alusão a uma referência do Le Corbusier, um arquiteto cuja produção é principalmente na França, era um multiartista, e, por sinal, ela tem essa frase tatuada no seu corpo. Então, a gente pode imaginar a importância que isso tem para ela. Prefiro desenhar do que falar, parece ser óbvio esse conceito, porque para definir uma pessoa que tem uma certa reserva na sua expressão. Dessa forma, ela, além dos textos, que foram muito importantes para essa exposição, ela também lançou mão de alguns conjuntos de trabalhos onde ela conseguiu dar vazão a essa expressão que lhe é peculiar. Como, por exemplo, esse primeiro conjunto da exposição. Então, nós abrimos a exposição com um texto da curadoria e com as marcas, com as logos do governo e dos apoios, onde aparece o texto do curador, e já na mesma parede nós temos um conjunto de azulejos que faz parte de alguns objetos utilitários que a Ana utilizou. Ela lançou mão do recurso da repetição de elementos e aproveitou e reproduziu alguns dos desenhos que ela já tinha feito, dos originais, para criar essas estampas para os azulejos. E que continuam também nessa linha de utilitários, uma série de canecas onde aparecem os mesmos desenhos. Aqui entra uma outra faceta da Ana, que é a de designer, ou seja, ela adaptou a linguagem dos desenhos para essa linguagem dessas peças que são tridimensionais utilitárias. No caso aqui eu estou falando sobre as canecas. Na exposição, essas canecas aparecem abaixo de um segundo adesivo, onde está um texto autoral da artista, que ela intitulou Eu Sinto Muito, e uma letra de uma canção que foi doada por alguns amigos, que se chama Sentir, Corações de Cacau, subtítulo. Uma letra de uma música que vocês também podem acessar nas redes sociais e nas plataformas. Então, nós passamos por esse conjunto de canecas e chegamos num conjunto muito bonito que eles funcionam muito bem individualmente, separadamente, mas também funcionam como um desenho único, que é um conjunto de objetos tridimensionais que são corações. Coração, por sinal, é um dos elementos que mais aparece na produção recente da Ana Carolina, porque ela entendeu que seria a síntese dessa ideia, desse conceito, dessa exposição, e que norteou toda a criação dela. Então, o coração foi reproduzido na forma de desenho, na forma de colagem, na forma de recorte, na forma de escultura, na forma de modelagem. Ele apareceu de muitas formas. Então, voltando para esse conjunto de esculturas tridimensionais de corações, eles são montados de uma forma bem simétrica. No meio, a gente colocou 9 corações, dispostos 3, 3 e 3. Esses corações do meio são vermelhos. Do lado direito, corações transparentes com
folha de ouro, que é um elemento que ela usou para enriquecer. Eles são peças na resina cristal, e a folha de ouro dá uma riqueza e parece flutuar dentro das peças. E do lado esquerdo dos corações vermelhos são 3 corações sólidos, opacos, reproduzidos em resina branca. Então, continuando essa série de tridimensionais, uma outra série de corações, eu consigo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 desenhos de corações diferentes, todos recortados em acrílico. Então é uma peça que tem mais altura e largura, apesar de ser tridimensional, e elas foram dispostas de uma forma assimétrica, em tamanhos diferentes, no acrílico vermelho. E a frase "eu sinto muito" também foi recortada em acrílico e complementa a composição. Estão em 2 paredes, e você olhando de uma certa distância, paredes que dá a impressão que é uma composição só. A gente continua a exposição com uma série de desenhos. Então começamos com um conjunto de 3 trabalhos que estão emoldurados numa moldura clara. São peças de 30 centímetros quadrados, e nas 3 aparecem recortes de corações. Uma tem o fundo preto, uma tem um fundo dourado, e a terceira um fundo vermelho. Por sinal, essas cores predominam nessa série de assemblagens. A técnica da assemblagem é uma técnica mista, que pode misturar colagem, pode misturar recorte, pode misturar sobreposição, desenhos, e todas têm frases. E nas 3 também aparece um conjunto de flores secas compondo com os recortes de corações. Continuando, um segundo conjunto de assemblagens e desenhos, todas em molduras pretas, medidas diversas. Em uma delas aparece o mesmo elemento de flores secas, sobrepondo um coração em recorte. Uma segunda, uma sobreposição de 3 recortes de corações com texturas distintas. Nessa a gente lê a frase "sempre sentir". Uma terceira, uma folha em branco com um coração que foi feito na técnica de stencil, onde se lê a frase "eu sinto muito". Uma quarta, "o meu sentido, o meu sentir". Essa é a frase que aparece, um recorte colado, de coração colado sobre um stencil em coração vermelho. E uma quinta, "transformador", onde a artista fez um desenho de um coração e algumas abelhas e flores, e um recorte de coração em prata. E o último conjunto de assemblagens e desenhos são dimensões menores, e também é um conjunto onde predominam essas cores prata, o preto, o vermelho e o dourado. A artista lançou mão muito dessa escrita, então ela datilografou em uma máquina de escrever antiga algumas frases. "Eu sinto muito, mais do que meu coração aguenta". Em uma outra ela fez de uma forma escrita com a própria letra: "Eu sou amor da cabeça aos pés". "Eu sinto muito, eu sinto muito". E tem uma peça muito curiosa que é um recorte de coração em dourado, e ele é vazado, e no meio dá para se enxergar, preto no preto, algumas frases datilografadas no centro desse coração. Portanto, o que importa nessa exposição não é a quantidade, mas sim a qualidade dos trabalhos e a unidade que a artista conseguiu com poucos recursos. A pretensão de Diana Carolina não é
levar essa carreira de artista paralelamente, mas a gente entende que essas peças e tudo que foi o resultado plástico que ela conseguiu nelas estava represado dentro dela e ela precisou se expressar de alguma forma. Eu acho que o sentimento que todos que vão ver a exposição é uma explosão de sentimentos muito íntimos, muito pessoais, um conjunto de peças afetuosas, um conjunto de peças carregadas impregnadas desse sentir, cujo objeto, como eu já mencionei antes, é um coração. Então eu convido a todos para ver essa exposição, onde a curadoria fez uma mínima interferência, foi apenas uma condução e tirar os excessos. Essa exposição foi contemplada no Fundo Estadual de Cultura de Goiás, no edital Primeiras Obras, e destaque para esse fomento, esse tipo de estímulo, que é muito válido e muito importante.